Estamos de volta com o Cine Alerj falando sobre a história dos contos. No bloco anterior eu deixei uma pergunta para vocês que é a seguinte: essas histórias, as histórias clássicas, né, principalmente as histórias infantis, surgiram lá no passado para alertar as pessoas, para marcarem rituais de passagem, como você falou da menina, a criança, em mocinha. Como essas histórias elas se mantêm vivas até hoje? Porque hoje já não há necessidade daquelas explicações através da história. O Paulo mesmo estava falando no bloco anterior. Hoje a ciência explica muita coisa. Não é necessário se ter uma história para explicar. Apesar dos meus protestos. Né? Sim. Os seus protestos ficaram registrados. Então, como é que a gente explica isso? Eu acho que isso é um patrimônio da humanidade. Então, é um patrimônio que jamais vai se perder e que a gente tem que continuar a contar, porque, no fundo, nós não estamos muito distantes daquele homem das cavernas, não. A gente evolui tecnologicamente, mas o espírito da gente, os desejos, os medos, porque certos autores são clássicos, porque que eles se perpetuam para sempre, porque eles estão falando das mazelas, das dificuldades, das coisas que nos faltam. E as histórias complementam muito essa falta que a gente tem dentro da gente, essa necessidade de explicações. O imaginário, ele está repleto de quê? De dúvidas. A gente, dentro da gente, só tem dúvidas, a gente não tem certezas. Então, de repente, uma história é um bálsamo, é alguma coisa que pode te ajudar, sem que alguém esteja transformando aquilo numa lição de moral. Eu não estou te contando uma história e estou conduzindo o teu raciocínio para isso ou aquilo. Não, eu estou te contando uma história e você vai interpretar aquela história dentro de você e qualquer fragilidade ou qualquer necessidade vai poder ser explicada naquele momento. E isso só pode acontecer se a gente repetir. Então, eu acho que a gente é que acaba fazendo muito juízo de valor sobre essas coisas dos clássicos e começa a renegar, mas eu me lembro sempre muito de um filme que eu vi, que chama Bolero, que no final o bailarino dançava e terminava o filme falando assim, no mundo existem 5 ou 6 histórias que se repetem, 5 ou 6 enredos que se repetem. A gente é que dá o sentido. Por onde é que a gente vai? Então, eu posso só falar uma coisa que a gente falou antes, que é importantíssimo, que eu acho que a Meta fala sempre toda a questão do afeto, a relação de afeto. Porque a história, você não precisa somente contar a história clássica. Você pode, quando seu filho pergunta, pai, por que aparece aquele personagem na televisão? Aquilo pode ser uma explicação da micro-onda, como pode ser toda uma história que o pai conta. E naquele momento ele está gerando uma relação de afeto com o filho. Claro. E hoje em dia as famílias estão afastadas, estão se separando, porque cada um tem uma televisão em cada quarto, um Walkman e tal. Mas são momentos em que o pai e o filho, e você não precisa nem gastar uma fortuna comprando brinquedos caros. Você conversando com seu filho, contando uma história daquele garfo, como aquele garfo foi feito, como aquela comida chegou ali, como é que foi seu dia no trabalho. Isso pode ser uma mentira, de onde veio a sua família, que essas partes das histórias de família, elas estão muito afastadas. Então, o menino não sabe de onde veio. Pede raiz, né? Pede referência. Quem era o bisavô, quem era o avô. E a ancestralidade dele, onde é que fica. Por isso, nas culturas africanas, e muitas delas, isso está preservado, a questão do ancestral. Ele que respalda a minha existência. Ele me passou uma série de conhecimentos e eu vou passar esses conhecimentos para o meu filho. Claro que aprimorando, o mundo vai mudando, essas coisas todas a gente tem em mente, obviamente, mas essa coisa do pertencer a algum lugar, você vê um menino em situação de risco que você encontra na rua e que ele não sabe nada dele, se você começa a conversar, ele mente, ele te inventa. Meu pai é assim, minha mãe é assim. Ele tem que dizer que ele veio de algum lugar, gente. Né? Tem aquela brincadeira até, né? Ninguém é filho de chocadeira. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Agora vocês estão falando dessa ancestralidade, da transmissão, né, do conhecimento, da história da família. A Elisa Lucinda trabalha, é uma atriz, gosta muito de poesia. E ela fala que nas aulas que ela dá de falar a poesia que ela defende, não é você declamar, simplesmente declamar, mas interpretar.
E ela diz que muita gente já chegou perto dela e falou assim, poxa, eu li essa sua poesia e mudei meu conceito a respeito disso, e mudei, me senti mais feliz. Quer dizer, qual é o ponto que eu quero chegar? A tecnologia hoje, ela nos facilita porque a gente tem acesso a uma série de informações, mas ao mesmo tempo, ela também não quebra essa questão da tradição, da passagem do contato que ele falou, da hora do jantar, da hora de ver a televisão. Não fica uma coisa, 50%, 50%, vocês defendem a tecnologia nesse sentido, ou vocês acreditam que ela tem que ser usada, mas com bastante moderação? Eu tenho uma visão meio, sempre tem esse debate, todo lugar que a gente vai lançar o filme, até fora do Brasil, tem esse debate, né? É incrível. A minha visão é um pouco contrária, assim, eu acho que tudo que é histórico é verdadeiro, né? Não adianta muito ser contra a tecnologia, ela está aí cada vez mais. Eu acho e eu acho muito que ela vai se somar. Hoje em dia, por exemplo, se eu posso ter acesso a um conto de uma região do Japão que eu nunca teria, eu nasci em 71, em 82 eu jamais conseguiria achar aquele conto, né? Então, como é que a gente vai usar ela a nosso favor e não ficar à mercê da engenharia? A televisão tá essa história, né? A engenharia que manda ou a criação? Como é que a gente não vai ficar à mercê da engenharia? Ela tá aí, a gente tem que se colocar, tem que se usar, e a tradição tem que tomar um cuidado, ao meu ver, com a tradição, porque a tradição ela é complexa. Tem tradições que tem que acabar, né? Tem países em que a mulher tem uma situação... A escravidão no Brasil durou 300 anos de tradição de escravidão. Tem que acabar, né? O racismo que existe, tudo isso tem que acabar. Então, certas tradições têm que ser combatidas. E o que há de bom, a gente tem que procurar valorizar, né? E como é que fica a questão do pertencimento? Você tinha falado, o menino pertence àquela aldeia. Com a aldeia global, né, a gente fica um pouco a tem os grupos. Você viu agora o Flamengo sendo campeão? A galera que é flamenguista, a galera que é tricolor, que o Fluminense amigo em Portugal que falou, a gente vai colorir Lisboa. Você sempre procura um grupo. A teoria do Zé Júnior, do Afro-Reg, é interessantíssima. O menino está numa situação de risco, não tem um grupo que ele consiga se encontrar. Qual é o grupo organizado ali dentro? É os traficantes. É o grupo de traficantes. Aí ele tem necessidade de pertencer àquilo ali. Sim. No intervalo, Paulo, você estava falando sobre Sócrates, que cometeu suicídio. Conta essa história. Não, porque essa é uma relação, agora até ainda não achei a palavra, esqueci a palavra, mas era muito comum na Idade Média também, a questão da excomungar, né, excomunhão. O que era? O castigo de Sócrates foi que ele tinha que estar isolado, né? Ele não poderia se relacionar com mais ninguém, era o pior castigo entre os gregos. Acontecia muito também aquela coisa do homem ser jogado numa ilha deserta, na época dos descobrimentos, que é você isolar. Até romances belíssimos. Que na verdade a gente acha que é um presente, não vai estar Sharon Stone na ilha deserta. Quem vai estar ali na ilha deserta é ninguém. Então quando você tira a pessoa do convívio, quando você cria o isolamento máximo, isso é extremamente cruel. O pior castigo que tem para o preso é ir para a solitária. Isso. Você necessita do contato humano, você precisa trocar, você precisa se expressar, você precisa falar. Você precisa ouvir. E esse pessoal que às vezes tem matéria, tem até, acho que ali na Praia Vermelha, na Urca, um cara que mora... Sim, na Urca ali embaixo. Exatamente. E essas pessoas... Não, mas ele não está isolado, ele mora ali, mas ele se relaciona com aquele mundo ao redor. Mas pouquíssima gente consegue se aproximar. Não, ele tinha um cachorro ali, ele comia, por mais que tem poucas pessoas, ele elege as pessoas. O mesmo eremita, ele elege algumas pessoas com quem ele vai se relacionar. Entendi, né? Entendi. Porque é aquela história que você falou da Sharon Stone, né? Da piada, que o cara cai na ilha deserta com a Sharon Stone, aí tem uma noite de amor com ela, aí ela fala, olha, mas não conta pra ninguém depois que a gente sair daqui. Ele, então faz favor pra mim, vai até ali, bota esse boné e volta. E quando ela faz isso e volta, ele, pô, cara, tu não sabe, passei a noite com a Sharon Stone. Quer dizer, tem essa necessidade de contar, de falar, olha, de se comunicar. Você está saindo uma ótima contadora de histórias, hein? Já pode começar a partir de hoje, hein? No próximo filme vamos conversar com ela, hein? Que ela é ótima. Obrigada. Eu vi uma vez, eu peguei um ônibus aqui, tinha um senhor falando, porque na Praça Mauá, ele vinha andando em cada prédio que o ônibus passava, ele falava, esse prédio é de 58, eu trabalhei nessa construção, esse prédio é de 61. Ele estava com a necessidade de contar para as pessoas ali a memória dele, que está na cidade, você não sabe. Você não a sabe identidade dele, faz parte da identidade dele. Olha o orgulho dele, né? O lance é o seguinte, a gente está perdendo muito essa relação com a memória mesmo, com a memória, com o nosso passado, com a nossa história. Parece que tudo é descartável. Até no filme tem uma coisa que é belíssima, que fala o que se
perpetua as histórias, porque as histórias não são descartáveis. Então a gente não pode pensar nesse novo homem, e assim, eu sou uma pessoa ligada à tecnologia, eu sou formada em engenharia eletrônica, eu adoro tecnologia, não trabalho com isso, mas adoro. Mas eu consigo entender perfeitamente que esse momento que a gente está vivendo é um momento de encantamento com o desconhecido, que é exatamente esse mundo novo que está sendo criado, porque a partir da internet e dessa globalização, que o que é mais interessante é que a globalização fez com que os nichos e os grupos e os guetos se reforçassem mais ainda, se identificassem mais ainda. Por que eles se identificam? Que você diversifica, né? Você tem essa, não tem a massa, né? Porque você tem a informação compartilhada por quem se interessa por aquela informação. Segmenta. Então, a história, nós aqui, por exemplo, temos uma afinidade. Com certeza, se a gente for até um bar para conversar, nós temos muitas coisas a contribuir um com o outro. Então, isso já faria da gente o quê? Um pequeno grupo que pode ser estendido. É o que acontece dentro da internet hoje em dia, através dessas redes sociais. Você pode ter 1 milhão de amigos, mas você não fala com esse 1 milhão de amigos mesmo na rede social. Você elege. Elege por quê? Porque algumas daquelas pessoas têm a ver com o que você acredita, com o que você pensa em relação ao mundo. Então, globalização, na verdade, serve para questões econômicas, mas para o ser humano, não. Você deu uma aula de psicanálise agora, porque se eu não me engano, Freud falava que o ser humano se salva na interpessoalidade, né? No interpessoal. Né? Então é nessa... Mas ele não acreditava em bruxas, né? Esse é um problema, porque o Jung chegou e falou assim, bruxas existem, né? Eu não acredito nelas, mas elas existem. E que bom que a gente ganhou os dois, né? Como teóricos, né? Porque senão teria um pensamento único também, só de um camarada. Qual foi a história, Paulo, que mais... A gente está no finalzinho do programa, mas eu quero te fazer essa pergunta. Qual foi a história que mais... O conto que mais te impressionou, assim, ao longo da produção do documentário, da filmagem? Eu acho que, bom, difícil, não saberia te dizer qual conto que mais me impressionou, mas a percepção da relação que existe entre todos esses contos, uma relação que é difícil de estabelecer claramente em palavras, mas você sente, acho que é isso que você está falando, né? Esse sentimento em todos esses contos é muito interessante. E teve uma hora que a gente conseguiu, no filme você consegue ver, a gente faz um conto que se relaciona, né? Que começam com um contador e segue com outros. E o filme também conta esse conto de uma maneira diferente, com aquelas imagens que não tem nada a ver com aqueles contos, mas ao mesmo tempo tem a ver, a música. Eu não sei dizer qual conto que mais me impressionou, mas a sensação de que tudo isso faz parte de uma grande... Tem uma frase que me impressiona, que eu não botei no filme, que Deus fez o homem, Deus criou o homem porque gosta de histórias. Isso é um provérbio judaico. Eu cheguei até a pensar em colocar no filme, mas a gente acabou não colocando. Talvez seja isso. No trailer tem, né? Bom, então estamos todos aqui para fazer história, sempre falar dela. Muito obrigada pela participação de vocês no programa. Parabéns pelo documentário, viu, Paulo? Nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. E na próxima sexta-feira, às 10 horas da noite, tem mais Cine Alerj. Um ótimo fim de semana, boas histórias e até lá!